Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Pois é, começando o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, a gente transmitindo aqui do Cafofo, aqui do estúdio de casa, né, estúdio doméstico, até para evitar a utilização do estúdio central e o contato com pessoas para se prevenir contra o coronavírus. A gente está com tudo em ordem, tudo em paz aqui, e transmitindo via Facebook. Você está ligado aí na Via Morena, ou nos compartilhamentos, pode utilizar os espaços para mandar a sua mensagem ao programa, tá? Gente, o primeiro assunto do foi abordado hoje no programa Boca do Povo, do Bento Paulo. Gente, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. No programa Boca do Povo, foi o problema do adiamento das eleições. O ministro Henrique Mandetta sugeriu, né, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Congresso Nacional, a suspensão da eleição deste ano para prefeito e vereadores. Uma proposta que ele sugeriu, apresentou como justificativa o fato do coronavírus. Não se sabe até quando vai esse coronavírus, não se sabe o que ele vai fazer, né? O que vai acontecer nesse tempo todo. O mundo todo está transferindo os eventos. Agora mesmo estou vendo aqui no jornal que o Comitê Olímpico Internacional transferiu as Olimpíadas para o ano que vem. O IBGE suspendeu o censo demográfico que seria feito este ano para o ano que vem. Então, muitas coisas estão sendo mudadas, transferidas para o ano que vem, em função do medo que se tem desse coronavírus. E a sugestão de se transferir a eleição para o ano que vem é pertinente, considerando esses aspectos. Considerando que não vai se poder aglomerar, né, não se sabe até quando, né, e as aglomerações para as próximas eleições começam exatamente agora, com os preparativos eleitorais, né, os encontros dos partidos, das direções partidárias, encontros que naturalmente não serão feitos via videoconferência, terão que ser naturalmente, e muitos deles, inclusive, em salas fechadas, sem nenhuma transparência, né? Até porque tem que se guardar o segredo, é o sucesso do negócio. Mas a ideia, né, ontem eu passei o dia inteiro acompanhando isso, a ideia de alguns parlamentares, principalmente, é de transferir, mudar a eleição para o início do ano que vem, 4 meses, experimentar. Essas coisas não podem ficar experimentando, né? Você tem que tomar decisão, faz ou não faz. Agora, o que se quer aproveitar, e junto com a minha ideia, né, somando a minha ideia, ou eu somando a ideia dele, vem aqui a sugestão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Maria Loz. A sugestão dele é transferir as eleições para
2022 e fazer uma eleição conjunta, que eu chamo de coincidência eleitoral. A gente teria, então, a partir de 2022, com a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, uma eleição coincidente, né? Uma eleição só, uma eleição de 4 em 4 anos, uma eleição para todos os cargos no Brasil. Isso ia tornar muito menos dispendioso. Neste ano, particularmente, iria ajudar muito, não só a questão de sanitária, mas também a questão financeira, que o Brasil vai precisar de muito dinheiro e a eleição vai gastar muito dinheiro e dinheiro público no fundo de campanha e outros fundos. Então, todo esse dinheiro poderia ser aproveitado para o grande fundo contra o coronavírus. Nós estamos numa guerra bacteriológica, né? É uma coisa extremamente delicada, muito complicada, e não podemos deixar nos abater por convenções, né? Até convencionado que vai ter uma eleição este ano, então tem que ter eleição a qualquer preço e a qualquer custo. Então, já que não vai ser possível se fazer com tranquilidade a eleição em 2020, que ela seja transferida para 2022, né? Para não fazer mandato tampão, e vamos fazer uma eleição já combinada, né, com a eleição de 2022, que faz uma eleição geral de presidente a vereador, de presidente da República a vereador. Se tentou no Brasil a primeira vez em 1982, mas naquele tempo não tinha eleição para presidente da República, não tinha eleição para prefeito nas capitais, não tinha eleição para prefeito nos municípios de fronteira, não tinha eleições nos municípios com distâncias hidrominerais, ou seja, qualquer município que tivesse beira de rio, né, que fosse classificado na área de turismo, ou mesmo em divisa de um estado para outro, caso, por exemplo, de Três Lagoas não teve eleição para prefeito em 1982, porque era na beira do rio Paraná, não tinha muito a ver, mas era uma determinação da ditadura que a gente teve que cumprir até derrubar. Então, o que se propõe, o doutor João Maria Loz tem aqui, estou lendo aqui no jornal Correio do Estado, por conta da pandemia do novo coronavírus, o ministro da Saúde e tal cogitou adiar as eleições municipais. Tal. No meio político, muitos ainda consideram estar cedo para falar do calendário eleitoral. Essa história de achar que ainda é cedo, né? De repente termina complicando tudo. De repente termina ficando tarde demais, porque alguns consideram que é cedo demais. Eu acho que está na hora de pensar nisso, e já está passando da hora. O desembargador João Maria Loz disse que compartilha da mesma opinião, mas, no caso do adiamento, sugere eleições unificadas em 2022. Veja o que ele diz aí. Eu ainda acho prematuro falar em adiamento. O TRE-MS trabalha no sentido de se preparar para a eleição no dia 4 de outubro. Mas, se ocorrer, penso que deveria unificar e realizar as eleições gerais para todos os cargos em 2022. É exatamente esse o meu ponto de vista, o ponto de vista do doutor João Maria Loz. Quer dizer, nós vamos evitar que, vamos ter dinheiro, né? Não diria nem evitar, mas vamos ter dinheiro para investir no combate ao coronavírus. O dinheiro do fundo de campanha, o dinheiro que o Tribunal Regional Eleitoral iria gastar numa eleição,
porque é uma verdadeira fortuna o que se gasta, porque gastam extremamente necessário, mas que são exagerados, né? São altos, não diria exagerado, mas são grandes gastos que o governo poderia, dinheiro que poderia ir para o grande fundo aí, o saco sem fundo, que é o dinheiro que precisa ser juntado, a grana, as verbas que vamos carecer para para a aplicação contra o coronavírus. Haja dinheiro. Quanto mais dinheiro você tiver, mais dinheiro você vai precisar em caso dessa pandemia virar aqui no Brasil uma epidemia. Né? Isso é grave. Tem aqui algumas opiniões de políticos também que foram passadas aqui nessa reportagem do Correio do Estado. Eu gostaria de ver rapidinho. Entre os políticos que afirmaram ainda estar cedo para falar no assunto está o prefeito de Campo Grande, pré-candidato à reeleição, Marcos Trades. Para ele, o momento é de consciência. Não é momento de pensar nisso agora. É momento de salvar vidas. Eu acho, prefeito, que você pode compatibilizar os momentos. E este pensamento está intrinsecamente ligado à preocupação em salvar vidas. Você vai ter mais dinheiro para salvar vidas. Você vai ter menos espaço para expor vidas, né? Porque a campanha eleitoral termina juntando todo mundo. E a coisa está aí, prefeito. Não adianta postergar, mudar, porque é isso aí. Tem possível rival de Trade nas urnas, o pré-candidato do Solidariedade, Marcelo Miglioli, também ressaltou estar cedo para falar em eleições. Cada dia é um dia, diz ele. Ficar todo mundo quieto com o dever de ficar em casa, mas considero cedo para tratar desse assunto. Ainda estamos em março. Agora, pois é, eu acho que não está cedo exatamente porque estamos em março. Se a gente estivesse em dezembro, aí sim poderia considerar cedo. Mas em março já está ficando tarde, o Miglioli. Com relação ao uso do fundo eleitoral, é importante dizer que não se faz política sem recursos. Isso é o Miglioli que está falando. E não faz mesmo. Não tem como fazer sem recursos. Mas, se for necessário, tem que usar. Completou o Miglioli. Pré-candidato à Prefeitura de Dourados, os deputados José Carlos Barbosa, do DEM, Marçal Filho, do PSDB, ressaltaram que a possibilidade não pode ser descartada, mas que o foco é a contenção da transmissão da Covid-19. Opinião de alguns pré-candidatos, candidatos, mas no fundo, em verdade, há uma compreensão, conversando com o outro, há uma compreensão de que é oportuno, né, se debater o assunto. O debate do assunto é interessante. Agora, eu acho que tem que ser debatido e tem que ser uma coisa decidida com uma certa agilidade. Não se pode ficar esperando, né? Aí, de repente, não tem mais jeito. Vai fazer uma eleição com todas as dificuldades aí eleitorais. Eu acho aí isso muito grave, isso muito ruim. Então, é preferível que se faça isso já. Não há incompatibilidade entre se discutir esse assunto e eu não vejo nenhuma incompatibilidade. Não, porque não vai poder fazer. Por que não vai? É claro que pode. Discute-se isso.
Você discute como vai conter, fazer a contenção do vírus, não só através do confinamento das pessoas. Você vai fazer confinando as pessoas, mas vai fazer também tomando uma série de medidas para que as pessoas confinadas possam sobreviver durante e depois da crise. Também não adianta nada, eu vou ficar aqui e depois o que é que eu vou comer depois, né? De onde é que vai vir o dinheiro para eu comprar arroz, para eu comprar o feijão? Então, tudo isso tem que ser pensado, assim como pode se pensar, também deve ser pensado a questão eleitoral. Isso aí é fundamental. O governador Reinaldo Azambuja concedeu uma entrevista ontem à televisão Morena, falando sobre uma série de medidas importantes, né, tomadas em direção a questão do coronavírus. A gente tem aqui a entrevista completa, dá 36 minutos, mas tem também um resumo que foi feito pela edição do Jornal da Noite, né? Foi Jornal da Noite ou foi à tarde? Hein? Foi à tarde ou à noite? Bom, deu entrevista ontem, né? E tem um resumo que foi feito pela jornalista, e a gente vai aproveitar, com licença da TV Morena, aproveitar o resumo das questões que foram enfocadas na entrevista do governador Reinaldo Azambuja. Tá no ponto aí, Edson? Vamos ouvir, então, o governador Reinaldo Azambuja. E a cada dia as autoridades têm pensado em medidas para conter o avanço da doença. Hoje o governador Reinaldo Azambuja foi entrevistado no MS1 e anunciou novas regras para conter a pandemia e amenizar os impactos financeiros do novo coronavírus na vida das pessoas. Vamos ouvir. Bombeiros farão testes em casa para casos suspeitos. 12 profissionais médicos do bombeiro estão disponíveis para irem às casas, analisar caso a caso, foram treinados para isso, existem as viaturas, existem os equipamentos disponíveis para eles irem, assim que forem chamados, porque a gente sabe, às vezes é uma gripe comum, às vezes pode ser o coronavírus, a Covid-19, então tudo isso tem que ser feito para que a gente evite uma maior circulação viral e por isso está sendo disponibilizado. Estrutura de saúde para controle da pandemia. Nós temos os respiradores, nós estamos com esses 207 novos leitos de UTI disponíveis em várias regiões do estado, não é só na capital. Contratamos alguns serviços privados que estão ampliando os leitos, estão colocando à disposição. Já temos no Hospital Regional, como ele é o hospital de referência, as áreas específicas que vão atender aos possíveis infectados do corona, e isso está sendo feito também nos outros hospitais. Nós temos o Hospital Regional, lá de Ponta Porã, nós temos o Hospital de Cirurgias Eletivas que nós contratamos em Dourados, paramos as cirurgias eletivas e vamos deixar todos os leitos disponíveis no caso da necessidade para aqueles que forem infectados. Controle sanitário em 13 pontos de acesso ao estado. A partir dessa semana nós estamos instalando o controle sanitário. 13 entradas do estado terão controle por profissionais da saúde, por policiais treinados, por equipe da nossa vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, que através do IAG nós vamos controlar, dialogar com aquelas pessoas que adentram o estado, verificar se teve febre, se tem algum sintoma, até para os encaminhamentos, para que a gente não seja pego de surpresa. Então, controle sanitário nas 13 entradas do Mato Grosso do Sul com os estados que fazem divisa conosco aqui. Isenção da conta de água por 3 meses. A partir de hoje, nós estamos suspendendo o pagamento de todas as famílias que têm a taxa de tarifa social. São mais de 50 mil pessoas no estado, 12 mil residências, em todos os 68 municípios, sobre a nossa gestão, que é a empresa Sanesul. Os outros são serviços autônomos. Novas regras para a conta de energia. A ANEEL deve publicar amanhã uma nova resolução criando a questão de, muitas vezes, isenção de alguma faixa, que é possível, ou
a proibição de cortes, que eu tenho certeza que a ANEEL virá nesse direcionamento. A ANEEL determina e as empresas distribuidoras, no caso nosso aqui, é a Electro lá na região da Costa Leste, a Energisa na maioria dos municípios, com certeza eles serão regulados por essa resolução da ANEEL, que deve ser publicada amanhã. Kit merenda para alunos do estado e famílias carentes. Esse kit merenda é para aquela família que muitas vezes o aluno fica em casa, mas tem uma deficiência alimentar, nós vamos disponibilizar para que o aluno não tenha problema alimentar. Então isso está sendo normatizado com todo o regramento pela Secretaria de Educação e pela Secretaria de Assistência Social. Tanto para os estudantes, para os alunos, como nós também vamos analisar as famílias em situação de vulnerabilidade em todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Pronto? Pois é, isso aí foi o resumo, né, da entrevista concedida pelo governador Reinaldo Zambuja à televisão Morena. Ele coloca aqui uma série de medidas que está tomando de precaução, né, a ação do governo para combater o coronavírus. Interessante essa da isenção, todas elas têm sua importância, mas muito mais interessante essa da isenção da tarifa de água para o pessoal que paga tarifa social, né? São 50 e tantas mil famílias no estado inteiro, menos Campo Grande, é claro, Campo Grande não é da Sanesul, Campo Grande está ligada a Águas Guariroba. Então fica claro, estou recebendo conta d'água, tudo bem. Agora quem mora em outras cidades, onde a água é da Sanesul, é do Estado, não vai receber a cobrança, desde que seja consumidor da tarifa social. Os demais, naturalmente, vão continuar pagando da mesma forma. Essa época de crise, né, o que mais se vê, no início de fevereiro, final de janeiro, quando a notícia do coronavírus começou a se esparramar pelo mundo inteiro, chegou aqui no Brasil, com já todo mundo mais ou menos sabendo do que era, havia um certo ceticismo e a gente até justificava, né? Um certo ceticismo e tal, isso aí vai passar logo, isso aí é especulação, isso é conspiração, isso aí é uma gripezinha, isso aí não vai... Eu ouvi, tenho até aqui, não vou mostrar, porque já está superado, e ele, inclusive, foi à televisão para explicar isso aí. O doutor Drauzio Varela, no começo, falou que, né, chegou a desdenhar e tal. Agora, você ter essa atitude no início, quando havia ainda pouca informação, já havia muita informação, mas pouca informação envolvendo a nossa proximidade, envolvendo o Brasil, os Estados Unidos e tal, saindo da Ásia, entrando na Europa, é uma coisa. Você continuar com esse ceticismo, depois que a coisa chegou, por exemplo, na Itália, onde milhares de pessoas já morreram, no Irã, chegando nos Estados Unidos, onde já morreram gente além daquilo que se poderia esperar numa potência totalmente industrializada, com todos os recursos, aí também já chega a ser uma estupidez. Sobre esse assunto, né, e sobretudo sobre um vídeo, né, que esparramou na mídia essa semana, o Olavo de Carvalho, e eu só vou mostrar porque o Olavo de Carvalho, tido e havido como guru do presidente da República e tido como filósofo, né, inclusive com milhares de seguidores no Brasil e no mundo. Depois, vou mostrar e vou comentar esse assunto depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul.
Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Pois é, eu gostaria de ter, né, das pessoas me mandarem aqui material sobre a opinião, aqui pelo Facebook, opinião sobre esta mudança no calendário eleitoral. É importante que toda a sociedade se envolva nisso. Muita gente fala, não, mas é que vai mudar a Constituição, e realmente vai ter que mudar a Constituição para haver coincidência ou não. Qualquer mudança vai ter que ter qualquer mudança vai ter que ter realmente uma mudança na Constituição, porque essa é uma matéria constitucional, mas não custa mudar. Muda-se a lei. Não, mas é que vai abrir um pretexto para quando chegar 2022, isso eu tenho ouvido por aí. Quando chegar 2022, aí vão querer mudar também, vão querer transferir a eleição, vão arrumar jeito para não fazer eleição, já que tem muita gente aí que é contra a eleição e tal, vão aproveitar isso para... Não vejo nenhuma relação, realmente eu não vejo nenhuma relação. Apesar da gente viver no Brasil, um país onde a cultura política é muito vacilante, muda muito, diferente, por exemplo, da Inglaterra e dos Estados Unidos, onde os critérios são os mesmos há 200, 300 anos, eu ainda não vejo essa relação, porque vai mudar a eleição, o que vai acontecer aí, a única coisa, a única mudança é substancial, mas a única mudança que vai haver é a coincidência da eleição, que muita gente defende, que eu fui contra até ontem. Eu era contra, eu achava que tinha que ter eleição, você ia ensinar o povo a fazer democracia votando. Mas não tem muito a ver, porque nós já temos uma democracia de 30 e tantos anos, e o povo continua votando como votava antigamente, votando do mesmo jeito, do jeito que ele aprendeu a votar, que ele sabe votar. Então não é a sequência, né, amiudada de eleições que vai consolidar o processo democrático. O que vai consolidar o processo democrático é a própria tendência do eleitor, tendência do povo. E há no Brasil, por mais que se queiram menosprezar, espezinhar, humilhar o processo democrático, há ainda uma tendência muito grande da população, na hora do vamos ver, em defender os postulados democráticos. Porque através da democracia é que a gente vai poder falar, através da democracia é que a gente vai poder agir, através da democracia que a gente vai poder ir e vir sem nenhuma interferência, através da democracia que a gente vai escolher os seus dirigentes, os seus representantes, coisa que não acontece em nenhum outro regime de partido único. Então, não vejo nenhuma
Não, vai mudar, vai criar aí um pretexto, aí o Bolsonaro vai querer transferir o mandato dele, prorrogar o mandato dele, porque os prefeitos conseguiram. Então, agora, eu não vejo nenhuma relação nisso aí, até porque a democracia está consciente e até porque, até 2022, a gente não vai ter mais coronavírus, né? Essa peste vai passar muito antes daquilo que a gente esperava. Agora a gente tem que esperar para o enfrentamento. E o enfrentamento exige toda e qualquer precaução. E uma eleição em plena guerra contra o coronavírus é uma eleição que vai auxiliar muito a gente numa derrota contra o vírus. Então, era isso aí. Agora, o assunto que eu queria falar aqui, disse já antes do intervalo, se você vai menoscabar, desprezar a agressividade do coronavírus, você fez isso em dezembro, quando a crise estourou lá na China. Mas a China tem vírus, tudo nasce, né? Realmente a China é muito vulnerável, né, ao início desses vírus, né, dessas epidemias e pandemias, até por uma questão cultural. Na China, o povo come muito animal silvestre e tal, come cachorro, então tem muita facilidade de ter né, nascer lá, ter origem lá, essas manifestações. E se você pegar todas as grandes epidemias e até pandemias havidas no planeta, neste século passado, até este século, você vai ver que começaram lá na China. Então, se você, logo que começou na China, você começou a duvidar de que ela viesse para o Brasil, de que virasse uma pandemia e tal, tudo bem, eu até concordo. Muitos cientistas fizeram isso. Agora, uma pessoa, no meio de todas essas pessoas que menosprezaram a letalidade, a agressividade do coronavírus, essa pessoa não pode ser incluída nesse rol, que é o ministro Henrique Mandetta da Saúde do Brasil. Porque bem antes de ser declarada pandemia, ele já estava cobrando da Organização Mundial de Saúde uma posição com relação a isso. Já estava cobrando a declaração de pandemia, porque ele sabia, por experiência, que essa coisa ia atravessar as fronteiras de todo o mundo, ia atingir todo o planeta. Então mas muita gente falou no começo, né? Mas isso aí é uma conspiração, isso aí não vai dar nada, isso aí vai ser uma gripezinha. Tal. Você falar isso, naquela época, tudo bem, ainda, né, não justificava, mas ainda tinha uma explicação. Agora, você falar isso depois que foi declarada pandemia, depois que avassalou a Itália está morrendo todo mundo lá, o Irã, os próprios Estados Unidos. Falar isso depois disso, depois que chegou aqui no Brasil, aí é de uma temeridade que você não pode qualificar. Não tem termo, não tem adjetivo que qualifica. Não tem. E isso eu ouvi
presidente da República, quando qualificou o coronavírus de gripezinha. Ora, se uma facada não me derrubou, não acabou comigo, não é uma gripezinha que vai fazer. Falou com todo menosprezo, né? Como se realmente o coronavírus fosse uma gripezinha. Agora, para as gripezinhas e para as gripezonas, já existe remédio. E o remédio está começando agora, que é a vacinação. Agora, para o coronavírus, não tem remédio ainda, não tem um remédio. Então, por menos letal que ele possa parecer, a alguns, não tem um remédio. Então, como é que você vai saber se ele vai matar mais ou vai matar menos? E se tivesse um remédio eficaz, já estaria sendo aplicado na Itália, não estariam morrendo tantas pessoas lá na Itália, lá no Irã, em outras partes do mundo. E eu, ligado ontem, isso foi falado essa semana, depois que está tudo comprovadamente, né, uma guerra, e é tratado, o cenário é de guerra. Aparece no YouTube o guru do presidente da República, Olavo de Carvalho, lá dos Estados Unidos, ele não vem para cá, lá nos Estados Unidos, para dizer que isso é ficção. Ele publicou no YouTube, depois me parece que a política do YouTube não gostou do trem, mandou tirar, ou foi ele mesmo que tirou, né? Quando ele viu a repercussão, quando ele viu a besteira que ele falou, e achou que essa besteira ia ficar iguais às outras que ele fala, e tem gente que termina aplaudindo, essa também, tem muita gente que aplaudiu uma vez, mas tem muita gente que criticou com veemência, aí tirou do ar. Mas a gente tinha feito o print, né? Para isso existe um recurso chamado print. Quando apareceu a notícia, alguém foi lá e fez o print, e a gente vai mostrar exatamente o que o Olavo de Carvalho falou sobre o coronavírus. Toca lá, Edson. O número de mortes, né, dessa suposta epidemia não aumentou em nenhum único caso o número habitual de mortes por gripe no mundo. Nenhum único caso, gente. Né? Então, isso é a mesma coisa que dizer, olha, essa endemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar, você precisaria fazer, vamos dizer, o exame de cada órgão do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum. Então, isso aí é um negócio, vamos dizer, a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. Parece coisa de ficção científica, mas... Muito bem. Dizer que não houve um único caso, né? Isso é até um deboche, é um pouco caso. Quer dizer que esse pessoal que está morrendo, Olavo, lá na Itália, cerca de 1.000 pessoas por dia, é gripe. É uma gripe comum que está matando os italianos. É uma gripe comum que está matando no Irã. Uma gripe comum que matou lá na China e que está matando ainda na China. Está matando em todo mundo, inclusive aqui no Brasil, bem menos, graças a Deus, bem menos. Quer dizer, considerar isso uma gripe que... Olha a outra tese, que tem que fazer uma autópsia para ver se essa gripe atingiu todos os órgãos, se esse coronavírus atingiu todos os órgãos. Isso é uma palhaçada, né? Ainda bem. Agora, o YouTube não devia ter tirado, devia ter deixado no ar para que as pessoas vissem o tamanho que é a competência, a capacidade e o desprezo que esse cidadão tem pela verdade. Também um cara que defende a teoria da Terra plana, você não poderia esperar mais dele, né? Achar que isso é ficção. E termina agora, gente, capaz Sérgio Cruz, mas isso aí não tem nada a ver. Ora, tem muito a ver, sim. Esse cidadão aí, que se diz jornalista, filósofo, astrólogo, tem muita influência aqui no Brasil. Eu publiquei lá
linkei essa notícia, esse vídeo dele que depois o YouTube tirou, e muitas pessoas defenderam a ideia, não, realmente, isso é coisa de chinês. Tem gente que mostrou como é que vem da China. Então, não, fecha com ele. Muitas, quer dizer, a maioria absolutamente contra esse pensamento, essa tese. Agora vai para uma minoria. Essa minoria repercute. Não tem nada. Aí cai na cabeça dos menos avisados, e as pessoas menos avisadas, que não acreditam, vão para a rua. Vão desobedecer todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde, vão abraçar, vão beijar, vão tomar cachaça nos botecos, vão fazer coisas que não devem. Depois vem aí o resultado para todo mundo. Se fosse atacar apenas o cara que não acredita, tudo bem, mas ele vai ser um vetor para alcançar milhares de pessoas, dezenas de pessoas que não tem nada a ver. É por isso que o que esse cara fala tem importância. Eu falo em deixar, mas eu termino achando que fizeram muito bem aqueles que retiraram esse vídeo do YouTube. Mas está aí. Então, de vez em quando eu fico pensando, será que é por isso que o presidente Bolsonaro vê com tanto ceticismo esta coronavírus? Apesar do governo dele estar se empenhando através do Ministério da Saúde, de outros ministérios que estão focados nesta preocupação, será que é o Olavo de Carvalho que está fazendo a cabeça do presidente da República para ele, de vez em quando, ou sempre que possível, se manifestar com uma certa negligência, com muito descrédito, a ação do próprio governo dele, a ação dos governadores? Você nota que há um empenho no desempenho de todos os governadores. A partir do governador de São Paulo, João Dória, que tem dedicado praticamente todo o seu expediente para tratar desse assunto. A partir do governador do Rio de Janeiro, dos governadores do Nordeste, dos governadores do Centro-Oeste. Agora mesmo, a gente mostrou a entrevista, né? O resumo da entrevista do governador Reinaldo Azambuja, aqui de Mato Grosso do Sul. E você pega a própria pesquisa, né? Pesquisa de opinião pública sobre a ação das autoridades, você nota que há um grande empenho dos governadores, tanto que aqui os governadores do Centro-Oeste tiveram uma nota de 56% de pessoas que estão satisfeitas, que aprovam as medidas que estão sendo tomadas aqui no Centro-Oeste. No sul do país, que é um reduto, que foi um reduto dos mais aclamados do Bolsonaro, lá 71% das pessoas aprovam a ação dos governadores do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Quer dizer, há uma média de quase 60% de apoio aos governadores e ao ministro da Saúde. E há apenas 35% de aprovação ao governo federal. Ao governo federal, naturalmente, ao presidente da República. O presidente da República que, é claro, tem que ter preocupação com todos os detalhes da guerra, né, do combate e tal, mas que deve focar, em primeiro lugar, a vida das pessoas. Esse é que deve ser. Não parece ter sido, não parece ser, né, à disposição do presidente da República, que sempre que pode foge desse assunto, não fala sobre esse assunto. Já correm, né, rumores de que ele estaria muito puto com o ministro da Saúde, porque o ministro da Saúde tem conseguido mais holofote do que ele, porque... Então,
não se pode, infelizmente, né, na rede social, no Facebook, no WhatsApp principalmente, há muito fake news, né, essas histórias. E muitas pessoas, até com um certo gabarito em ciências médicas, tal, técnicos, né, dando esse tipo de palpite. Vê aí alguns especuladores, alguns aproveitadores, até produzindo remédio para combater o coronavírus. Queria falar aqui sobre esse negócio do coronavírus. Essas epidemias, né, que têm amiudadamente assustado o planeta Terra, toda a humanidade. Isso aí não é coisa nova, é coisa muito antiga. E dia desses, um repórter da rádio da FM Morena, falando aqui sobre isso, né? Vamos ver se houve aqui em Campo Grande. E nós conseguimos levantar, está no meu blog aí de história, a gripe espanhola. Gripe espanhola que chegou a Mato Grosso do Sul, a Campo Grande, em 1919. Já chegou aqui já bem amortecida. Chegou aqui, já tinha passado por praticamente todo o Brasil e as regiões mais habitadas do estado de Mato Grosso. E Campo Grande, naquela época, era uma pequena vila, né? Era uma cidade muito pequenininha. E não tinha muito movimento. O movimento maior, apesar de já termos aqui a Estrada de Ferro, era na região da beira do Rio Paraguai. Corumbá, por exemplo, foi a cidade do sul do estado, onde morreram mais pessoas com a gripe espanhola. Cerca de 600 pessoas, segundo dados do governo do estado naquela época. Em Porto Murtinho morreram 400 pessoas naquela época. E Campo Grande morreram 36 pessoas. Eu não vou dizer apenas, porque 36 pessoas é muita gente. Mas se você comparar com Porto Murtinho, comparar com Corumbá, onde morreram, e Cuiabá, onde morreram 2.000 pessoas, vai notar que não há nenhum exagero, né, nessas mortes havidas em Campo Grande. E tem eu vou, se alguém quiser pesquisar aí, para ver o que tem a ver quina com quinino. Eu realmente não parei, não tive tempo de pesquisar para ver se existe relação entre quina e quinino. Porque tem um remédio aí, falado inclusive pelo Trump, que termina com quina, que faltou, que é um remédio utilizado para lúpus e outras patologias, que o Trump falou e que terminou, o pessoal fez uma corrida enorme às farmácias e drogarias e terminou comprando todo o remédio, né? Acabou o estoque e as pessoas que precisam do medicamento simplesmente não têm acesso. Até uma outra carga, né? Outra reposição feita pelo laboratório. Então não tem essa... Então, eu queria ver se tem alguma relação da quina com o quinino. Sabe por quê? Porque o remédio utilizado aqui no Brasil, aqui em Campo Grande, Corumbá e Cuiabá, foi o quinino. O quinino é uma substância extraída de uma madeira, né? De uma madeira, um árvore, e que foi o remédio utilizado pelo Rosário Congro, que era o prefeito interino de Campo Grande, pelo Nicolau Fragelli, que era o prefeito de Corumbá naquela época, para dar combate à gripe espanhola. Que, apesar de gripe espanhola, não era uma gripe, não se sabe necessariamente a origem dessa gripe. Por isso que não dá para você ficar aí argumentando em cima de origem dos vírus, né? Tudo bem, a China tem uma propensão enorme em fazer nascer ali, surgir ali, muitas viroses, muitos vírus, tal, por uma questão histórica e cultural. Mas
A gripe espanhola, inclusive, pode ter vindo de lá, da China, quem vai saber? Ficou conhecida como gripe espanhola porque, à época, apenas a Espanha era neutra na Primeira Grande Guerra Mundial e a imprensa era livre. Então, de lá é que vinham as notícias da gripe espanhola. Então, ficou conhecido como gripe espanhola, porque de lá era lá a Espanha que distribuía todo esse noticiário para todo mundo, como acontece hoje com a nossa televisão. As pessoas criticam muito, que tem uma paranoia, uma histeria, uma manipulação da mídia. O Olavo de Carvalho falou em manipulação da mídia. A gente não pode, de forma alguma, menosprezar o trabalho da mídia, da imprensa, a grande imprensa brasileira e a imprensa do mundo, que tem advertido, que tem trazido as informações, porque a falta de informação termina matando tanto quanto a doença. Então, mais uma vez, eu quero enaltecer aqui, né, e me solidarizar com todos os jornalistas de todo o mundo, desde os jornalistas das grandes, das maiores redes internacionais, até os jornalistas e radialistas das emissoras, pequenas emissoras, até as rádios, as FMs comunitárias de todo o Brasil e de todo o mundo, que têm se empenhado 24 horas para levar a informação à população sobre essa grande peste que atravessa, que avassala a nossa expectativa e que termina já avançando, de fato, para causar um grande mal para toda a população brasileira e para toda a humanidade. Vamos embora? Está na hora? Tá. Olha, muito obrigado às pessoas. A gente esperava um debate, né, as pessoas, mas não houve. Se não houve debate, é que as pessoas ou discordaram totalmente ou concordaram com aquilo que a gente estava falando. Queria conversar com as pessoas, mas eu volto amanhã. Espero que as pessoas estejam já cientificadas da importância da mudança, da coincidência das eleições no Brasil, para a gente poder bater um papo no próximo programa. Agradecer ao Edson Índio pelo carinho, pela competência, né, em fazer com que a gente pudesse, mesmo aqui no nosso isolamento, transmitir, passar este programa para todo o Brasil e para todo mundo. Muito obrigado a todos, um excelente final de dia e até a próxima edição do programa Sérgio Cruz. Tchau, Pica-Pau.